Existem momentos na vida em que o mundo não desmorona com um estrondo, mas com um silêncio pesado que vai ocupando cada espaço da rotina até que você percebe que nada está como antes. Foi assim que tudo começou para Clara. Não houve um único acontecimento devastador, mas uma sequência de perdas que juntas criaram um colapso silencioso. Primeiro veio a demissão inesperada, comunicada de forma fria, quase burocrática, como se anos de dedicação pudessem ser resumidos em poucas frases formais. Depois, o relacionamento que ela acreditava ser o seu porto seguro terminou de maneira abrupta, deixando mais perguntas do que respostas. E quando essas duas estruturas ruíram, Clara percebeu que não tinha apenas perdido estabilidade financeira ou companhia emocional. Ela havia perdido o senso de direção. O que antes parecia um caminho claro agora era uma estrada escura, sem placas, sem mapas e sem garantias. E o pior não era a incerteza do futuro, mas a sensação de que talvez ela tivesse falhado consigo mesma. No início, Clara tentou reagir com racionalidade. Disse a si mesma que era apenas uma fase, que coisas melhores viriam, que talvez aquilo fosse apenas um redirecionamento. Mas, à medida que os dias passavam e as respostas não chegavam, a esperança começou a enfraquecer. As manhãs se tornaram mais pesadas. O despertador tocava, mas não havia mais uma rotina esperando por ela. Sem compromissos fixos, sem mensagens de bom dia carregadas de carinho, sem reuniões para preparar, Clara começou a sentir que os dias estavam vazios demais. E o vazio, quando não é preenchido com propósito, rapidamente se enche de pensamentos negativos. Ela começou a questionar suas escolhas, suas decisões passadas, suas capacidades. Perguntava-se se havia ignorado sinais, se havia insistido no que não deveria, se poderia ter feito algo diferente. E essas perguntas não vinham como reflexão construtiva, mas como acusações silenciosas. A fé, que sempre foi um dos pilares da vida de Clara, começou a ser testada de maneira profunda. Não porque ela deixasse de acreditar, mas porque a sensação de abandono começou a sussurrar dentro dela. Ela orava, mas parecia que suas palavras se dissipavam no ar. Pedia direção, mas encontrava apenas silêncio. E o silêncio de Deus, para quem está sofrendo, pode parecer um eco distante que machuca mais do que qualquer negativa direta. Clara começou a se perguntar se estava sendo punida, se estava pagando por decisões erradas, se aquele momento era consequência de algo que não percebeu. E quanto mais tentava entender, mais confusa se sentia. As redes sociais se tornaram um gatilho constante. Enquanto ela enfrentava incertezas, via pessoas anunciando promoções, noivados, viagens, conquistas. Era como se o mundo estivesse avançando enquanto ela permanecia parada. Essa comparação silenciosa começou a corroer sua autoestima. Clara não sentia inveja, sentia inadequação. Sentia que talvez estivesse atrasada, que talvez tivesse perdido tempo demais, que talvez não fosse tão capaz quanto imaginava. E quando a mente começa a repetir essas narrativas, elas ganham força. Ela passou a evitar encontros, a recusar convites, a se isolar para não precisar explicar o que estava vivendo. O isolamento trouxe conforto temporário, mas também alimentou ainda mais a sensação de fracasso. Houve noites em que o choro era inevitável. Não um choro discreto, mas um choro profundo, daqueles que parecem sair da alma. Clara sentava no chão da sala, abraçando os próprios joelhos, tentando organizar os pensamentos que insistiam em se atropelar. Ela não chorava apenas pelas perdas recentes. Chorava pelas expectativas frustradas, pelos sonhos que pareciam distantes, pelas promessas que acreditou e que não se cumpriram. Chorava pela versão dela que achava que tinha controle sobre a própria vida. E talvez esse tenha sido o momento mais honesto de todos, quando ela deixou de fingir força e admitiu que estava quebrada. Mas foi justamente nesse ponto mais baixo que algo começou a mudar. Não foi uma mudança externa. Nada ao redor se transformou de imediato. O que mudou foi a pergunta que ela decidiu fazer. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Clara começou a perguntar,
O que isso está tentando me ensinar? E essa mudança de perspectiva foi sutil, mas poderosa. Porque quando você para de se colocar apenas como vítima das circunstâncias e começa a buscar aprendizado, você retoma parte do controle emocional que havia perdido. A dor deixou de ser apenas sofrimento e passou a ser também mensagem. Clara começou a perceber padrões que antes ignorava. Notou que muitas decisões foram tomadas por medo de desagradar, que muitas escolhas profissionais foram feitas pela segurança, não pela paixão, que em seu relacionamento havia sinais de incompatibilidade que ela preferiu ignorar por receio de ficar sozinha. Essa consciência doeu mais do que qualquer demissão ou término, porque agora ela entendia que parte da crise não era apenas externa, era interna. Ela havia se afastado de si mesma ao longo dos anos, tentando manter estruturas que não refletiam totalmente quem ela era. A reconstrução começou de forma quase invisível. Clara decidiu organizar aquilo que ainda estava sob seu controle, seu ambiente, sua rotina, seus pensamentos. Limpou o apartamento, descartou objetos que carregavam memórias dolorosas, reorganizou móveis para criar uma sensação de renovação. Começou a escrever diariamente, colocando no papel medos, desejos, frustrações e sonhos antigos que haviam sido esquecidos. A escrita se tornou um espaço seguro, onde ela podia ser completamente sincera sem julgamento. E nesse processo, descobriu partes de si que estavam adormecidas. Ainda havia medo, ainda havia incerteza, mas agora havia também intenção. Clara começou a reservar tempo para fortalecer sua espiritualidade, não como obrigação, mas como necessidade. Passou a fazer orações mais honestas, menos formais. Falava com Deus como quem conversa com um amigo, expressando dúvidas, frustrações e esperanças. E aos poucos, começou a sentir algo diferente. Não uma resposta clara, não um milagre visível, mas uma paz que não fazia sentido diante das circunstâncias. Era como se, mesmo sem ter soluções imediatas, ela tivesse recuperado a certeza de que não estava sozinha. O ponto de virada real aconteceu quando surgiu uma proposta de trabalho semelhante ao antigo emprego. Estável, seguro, confortável. Meses antes, Clara teria aceitado imediatamente por medo da escassez. Mas agora, algo dentro dela estava diferente. Ela fez uma pergunta que nunca havia feito antes. Isso me aproxima da vida que eu quero construir ou apenas me devolve à zona de conforto que já não fazia sentido? E pela primeira vez, ela escolheu não por medo, mas por propósito. Recusou o que parecia seguro, porque percebeu que segurança sem alinhamento é apenas uma prisão elegante. Essa decisão não trouxe aplausos imediatos, mas trouxe algo muito mais valioso: coerência interna. Clara começou a investir tempo em algo que sempre teve vontade de explorar, mas nunca teve coragem. Começou a estudar, a planejar, a construir algo novo, mesmo que ainda incerto. Cada pequena ação consciente fortalecia sua autoconfiança. E pela primeira vez em muito tempo, ela não estava tentando impressionar ninguém. Estava tentando ser fiel a si mesma. Talvez o maior aprendizado tenha sido este: quando tudo parece perdido, talvez você esteja apenas sendo convidado a reconstruir com bases mais verdadeiras. O colapso que parecia punição se revelou preparação. A dor que parecia fim se mostrou início. Clara entendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo com medo. E quando essa compreensão se enraizou dentro dela, o cenário externo começou lentamente a se reorganizar. E se você está ouvindo essa história e se reconhece em alguma parte dela, talvez esta seja a sua fase de reconstrução também. Talvez o silêncio que você enfrenta não seja abandono, mas preparação. Talvez a perda que você vive não seja destruição, mas redirecionamento. Quando tudo parecia perdido para Clara, a fé não trouxe respostas imediatas, mas trouxe direção. E às vezes, direção é tudo o que você precisa para começar a caminhar novamente. A partir do momento em que Clara decidiu confiar mesmo sem enxergar,
algo dentro dela começou a se fortalecer de maneira silenciosa, porém constante. As circunstâncias externas ainda não haviam mudado drasticamente. As contas ainda precisavam ser pagas. As respostas profissionais ainda não eram definitivas, mas a forma como ela encarava cada desafio passou por uma transformação profunda. Ela percebeu que fé não é esperar que tudo se resolva antes de agir. Fé é agir mesmo quando não há garantias. E essa mudança interna começou a alterar completamente a energia com que ela enfrentava os dias. O que antes era medo, agora era expectativa. O que antes era ansiedade, agora era aprendizado. Clara não tinha todas as respostas, mas passou a confiar que estava sendo guiada mesmo nos momentos em que o caminho parecia obscuro. Houve um dia específico em que essa confiança foi colocada à prova. Uma conta importante venceu, e o valor era maior do que ela poderia pagar naquele momento. Antigamente, isso teria provocado desespero imediato, noites em claro e pensamentos catastróficos. Mas dessa vez, Clara respirou fundo, orou e decidiu agir com calma. Ela entrou em contato, negociou prazos, buscou alternativas e, embora a solução não tenha sido perfeita, ela aconteceu. Não foi um milagre espetacular, mas foi uma provisão no momento exato. E ali, Clara entendeu algo essencial. A fé não elimina desafios, mas fortalece você para atravessá-los com equilíbrio. Conforme os dias passavam, Clara começou a perceber que seu tempo de espera estava moldando seu caráter. Ela estava aprendendo paciência, algo que antes sempre considerou difícil. Estava aprendendo a confiar no processo, algo que antes evitava por medo de perder o controle. A cada pequena vitória silenciosa, sua confiança espiritual se aprofundava, e isso não significava ausência de dúvidas, mas sim a decisão de não permitir que as dúvidas tivessem a última palavra. Clara entendeu que a fé verdadeira não é ausência de questionamento, mas permanência apesar do questionamento. Uma das maiores transformações ocorreu na forma como ela enxergava o passado. Antes, Clara revisava suas escolhas com culpa e arrependimento. Agora, começou a revisá-las com compreensão. Entendeu que fez o melhor que podia com a maturidade que tinha na época. Entendeu que os erros não eram sentenças, mas lições. Essa mudança de perspectiva libertou um peso enorme que ela carregava sem perceber. Porque muitas vezes não é o presente que mais dói, é o passado mal resolvido que continua influenciando o agora. Ao fortalecer sua fé, Clara também começou a desenvolver uma disciplina espiritual que antes não possuía. Criou o hábito de acordar alguns minutos mais cedo para orar e refletir. Não fazia isso como ritual automático, mas como momento de alinhamento interno. Ali, ela apresentava suas preocupações, mas também praticava gratidão. E a gratidão começou a transformar sua mentalidade de escassez em mentalidade de provisão. Mesmo em meio às dificuldades, Clara começou a enxergar pequenos sinais de cuidado divino que antes passavam despercebidos. O mais surpreendente foi perceber como novas oportunidades começaram a surgir quando sua postura mudou. Não, foram oportunidades grandiosas de imediato, mas portas que se abriram gradualmente. Um contato antigo reapareceu, oferecendo uma parceria. Um projeto temporário apareceu no momento exato em que ela precisava. Uma indicação inesperada trouxe uma nova possibilidade profissional alinhada com aquilo que ela havia começado a estudar. Clara começou a perceber que, enquanto ela estava sendo transformada por dentro, o cenário externo estava sendo reorganizado ao redor dela. Mas o verdadeiro clímax da história de Clara não foi financeiro nem profissional. Foi emocional. Foi o momento em que ela percebeu que já não precisava da validação que antes buscava desesperadamente. Ela não precisava provar nada para ninguém. Não precisava exibir sucesso para ser aceita. A fé havia reconstruído sua identidade. Agora, ela sabia quem era independentemente das circunstâncias. E essa segurança interna era mais valiosa do que qualquer estabilidade externa que ela já tivesse tido.
Houve também restauração nos relacionamentos, não necessariamente com as mesmas pessoas, mas com novas conexões que surgiram de forma mais saudável. Clara passou a escolher companhias que fortaleciam sua fé e seu crescimento, ao invés de relações baseadas apenas em conveniência ou medo da solidão. Ela entendeu que esperar o tempo certo de Deus também se aplicava às pessoas que entrariam em sua vida. E essa maturidade emocional foi fruto direto do período de dor que ela enfrentou. Ao olhar para trás, Clara percebeu que o momento em que tudo parecia perdido foi, na verdade, o ponto exato onde sua verdadeira jornada começou. Se não tivesse perdido o emprego, talvez nunca tivesse buscado seu propósito. Se não tivesse vivido o término, talvez nunca tivesse aprendido a se valorizar. Se não tivesse enfrentado o silêncio, talvez nunca tivesse aprendido a ouvir a voz suave da fé. O que parecia destruição foi, na verdade, construção invisível. Hoje, Clara ainda enfrenta desafios. A vida não se tornou perfeita, mas ela se tornou mais forte. A fé deixou de ser apenas crença e se tornou convicção. Ela aprendeu que confiar não significa entender todos os detalhes, mas acreditar que há um propósito maior operando mesmo quando não se enxerga. E essa certeza mudou sua forma de viver. Agora, ela caminha com segurança mesmo em estradas desconhecidas, porque sabe que não caminha sozinha. Talvez você esteja exatamente onde Clara esteve no início desta história. Talvez esteja vivendo o silêncio, a perda, a incerteza. Talvez esteja se perguntando se há saída. A história de Clara não é sobre sorte, é sobre fé ativa, é sobre continuar mesmo quando tudo parece parado, é sobre confiar mesmo quando não há garantias visíveis. E se há algo que essa jornada ensina, é que o ponto mais baixo pode se tornar o ponto de partida para a maior transformação da sua vida. Porque quando tudo parecia perdido para Clara, foi justamente ali que a fé mostrou o caminho. Não com holofotes, não com aplausos, mas com direção. E direção muda destinos. Talvez hoje você não veja a solução completa, mas se continuar caminhando, se continuar confiando, se continuar acreditando, você perceberá que cada passo aparentemente pequeno está te conduzindo para algo maior do que você imagina. Agora eu quero falar diretamente com você. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com a jornada de Clara, escreva nos comentários: "Eu escolho confiar", para declarar sua fé publicamente. Curta este vídeo para que mais pessoas que estão vivendo momentos difíceis possam encontrar esperança. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada espiritual. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que o fim pode ser apenas o começo. E lembre-se, quando tudo parece perdido, a fé ainda está trabalhando nos bastidores da sua história.